Olá, jovens do curso técnico em segurança do trabalho, na forma EAD, na modalidade subsequente. Meu nome é professor Alexandre Freire, vamos dar continuidade então aos nossos vídeos referentes à disciplina de higiene ocupacional 1, voltada para o risco físico. Nós vamos falar agora, pessoal, do nível de potência sonora, o NPSW. O nível de potência sonora é muito importante para nós, então a gente passa a definir a partir desse momento. A potência sonora é a energia acústica total emitida por uma fonte por unidade de tempo, medida em watts. E lembrando, né, pessoal, que 1 watt é 1 joule por segundo. Watt é energia sobre o tempo, né? Então aqui, ó, energia sobre o tempo, 1 joule por segundo. A potência não depende do ambiente nem da distância da fonte. Seu valor não varia, já que a potência sonora refere-se à energia emitida pela fonte. A potência sonora é análoga à potência de uma lâmpada, ou seja, na medida que eu me afasto de uma lâmpada, a intensidade luminosa vai diminuindo, mas a potência da minha lâmpada ela permanece a mesma, é a mesma analogia. O nível de potência sonora é uma medida logarítmica também, relacionada à potência sonora efetiva de um som em relação a um valor de referência. O nível de potência sonora ele é medido em decibel, acima de um nível de referência padrão, então também vai ter uma referência padrão, e o nível de potência sonora ele é expresso pela equação 1.6, por essa fórmula aqui, ó. Nível de pressão sonora é igual a 10 logaritmo da minha potência sobre a minha potência de referência. E também eu posso, já que eu sei que é a minha potência de referência, eu conheço ela, então eu posso dizer que o meu nível da pressão sonora é igual a 10 log da minha potência mais 120, tá? Então, a gente trabalha, né, com a matemática logarítmica e aí a gente chega nessa forma. Tanto posso utilizar essa como essa daqui. Então, a minha potência de referência, que corresponde ao limiar de audibilidade, quando o meu ouvido começa a escutar, esse W0 aqui, ele é 10 a menos 12 watts. Ou seja, é uma potência muito pequenininha. 10 a menos 12 é 0,00000, é um número muito pequenininho. Então, mas ele é a nossa referência, tá? Então, por isso que a gente acaba utilizando a escala logarítmica para poder facilitar a nossa vida, como a gente já falou nos vídeos anteriores. Pessoal, então é isso. A escala logarítmica também vai se aplicar à potência sonora, devido às grandezas envolvidas, pois olha só, se eu der um grito, a minha potência desse grito é 0,001, ou seja, 1 miliwatt. E se eu pegar, por exemplo, a potência sonora de um avião a jato decolando, ele é 100 mil watts. Então a diferença de um para o outro é da ordem de 10 na oitava vezes. Ou seja, 10 na oitava, 10 na sexta é 1 milhão, 20 milhões de vezes é a diferença, né, entre um grito e a potência sonora de um avião. Por isso que a gente acaba utilizando a escala logarítmica para facilitar a nossa vida. Então, pessoal, ao duplicarmos a potência sonora, aumentamos o nível de potência sonora por 3 decibéis, se a gente estiver medindo em decibel. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu W é igual a 1 watt. Então, para W, a minha potência igual a 1 watt, eu tenho, então, um valor de 120 dB. Se a minha potência, ela duplica, então, olha só, minha potência agora é 2 watts. Eu tinha 1 watt, passei para 2 watts. Então, agora, em dB, aplico na fórmula, em dB, ele vai dar 123 dB. Então, quando ele duplica a minha intensidade da minha potência, em dB, é como se eu somasse 3 dB, 3 unidades. A potência sonora não pode ser medida diretamente.
é possível medir a intensidade sonora, que é a distribuição da potência do som sobre a área da minha onda, onde ela está propagando. A pressão sonora, então, é a variação média de pressão em relação à pressão atmosférica, medida em pascais ou newton por metro quadrado. Depende do meio, do isolamento e também da distância da fonte. Então, o nível de pressão sonora, ele vai depender do isolamento, da distância e da minha fonte. O NPS, que é o nível de pressão sonora, ele também é uma medida logarítmica da pressão sonora efetiva de um som em relação ao valor de referência, e ele também é medido em decibéis, e a intensidade ela é proporcional ao quadrado da média da variação de pressão. Então tem uma relação aqui muito importante para nós, onde eu tenho que a intensidade sobre a intensidade de referência ela é igual à pressão ao quadrado dividido pela pressão de referência ao quadrado. Então, essa relação aqui nos informa que a intensidade ela é proporcional ao quadrado da média da variação de pressão. Como a resposta dos órgãos sensoriais é proporcional ao logaritmo da magnitude do estímulo, a gente pode, então, aplicar a equação 1.7 na equação 1.8, aonde a gente vai chegar no seguinte resultado. Então, o nível de pressão sonora, é igual a 10 logaritmo na base 10 da minha pressão dividido pela pressão de referência. Então, como está elevado ao quadrado aqui, esse quadrado, aplicando as propriedades logarítmicas, esse quadrado ele vem aqui para frente, aonde ele vai multiplicar, dando esse valor de 20 aqui para nós, tá? Então, o nível de pressão sonora é igual a 20 logaritmo da pressão sobre a minha pressão de referência. Qual que é o nível da minha pressão de referência? Essa daqui, ó. 2 vezes 10 a menos 5 newton por metro ao quadrado. Então, isso significa que, ao dobrarmos a pressão sonora, o nível de pressão sonora aumenta em 6 unidades. Então, a gente aplica a fórmula para a gente chegar nesse resultado. Então, o nível de pressão sonora é igual a 20 log de 2, porque a gente dobrou a pressão, e a hora que eu faço as contas, logaritmo de 2 é 0,3, quando eu multiplico por 20, 20 vezes 0,3 é quando eu tenho o meu 6 dB. Então, significa que, se ao dobrarmos a pressão sonora, o nível de pressão sonora aumenta em 6 dB. Substituindo-se na equação 1.8, o valor da pressão de referência, a gente também obtém essa outra fórmula aqui, ó. O nível de pressão sonora ele é igual a 20 log da pressão na base 10 mais 94. Então é só desenvolver essa equação matemática que a gente chega então nessa fórmula abaixo. Isso significa, então, que se ao dobrarmos a pressão sonora, o nível de pressão sonora aumenta 6 dB, como a gente viu, e nós temos que sempre lembrar que o decibel é uma relação entre duas grandezas físicas. Então, só um minutinho, pessoal, deixa eu tomar uma água. Então, o decibel é uma relação entre duas grandezas físicas da mesma espécie, numa relação logarítmica. Então, o decibel, ele é adimensional. Claro que a gente acaba utilizando ele, mas matematicamente ele é adimensional, ou fisicamente, porque eu corto, né? É uma relação, e eu corto essas duas grandezas, que são iguais, então ele é um número adimensional. Então, o decibel, utilizando numa relação logarítmica, e a intensidade física do som e a altura subjetiva com que o ouvimos é estabelecida através das diferenças medidas em decibéis, ou decibéis, tá? Os exemplos a seguir, eles serão resolvidos
e para a gente poder compreender melhor, então, esses conceitos. Por convenção, se aceita a pressão de 2 na 10 a menos 5 newtons por metro quadrado como a pressão mínima audível. Então, é por convenção. Tem gente que escuta, né, porque depende de cada pessoa, mas na média as pessoas escutam este valor, esta intensidade dessa pressão, já começa a escutar na frequência de 1000 Hz. E também, por convenção, 20 nanômetros ao quadrado, na frequência também de 1000 Hz, como limiar da dor. Então, eu tenho aqui uma pressão muito pequenininha, quando eu começo a escutar, e eu tenho também, se tiver uma pressão muito grande, muita energia, é quando eu tenho o meu limiar da dor. Então, a gente pode calcular os níveis de pressão sonora equivalentes. Então, utilizando, né, o nível de pressão sonora daquela fórmula, 20 log da pressão na base 10 mais 94, então a gente consegue, então, fazer essas contas aqui embaixo, tá? Então, o nível de pressão sonora para o limiar da dor, então eu vou aplicar nesta fórmula aqui, e reparem que é 20 logaritmo de 2 vezes 10 na quinta, que é aquela potência muito pequenininha, aquela pressão muito pequenininha, que é essa pressão aqui. Deixa eu voltar, pessoal. Essa pressão aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. E... Opa, deixa eu aumentar. Isso. Então, aí eu multiplico para cá, somo com 94, por causa da minha fórmula, é onde eu tenho o meu 0 dB. Então, foi, né, especificado que este nível de referência, ele vai me dar o nível de pressão sonora em 0 dB. Se eu quiser fazer o cálculo, então, agora para uma pressão aqui de 20, então eu vou aplicar na fórmula, eu tenho 20 logaritmo de 20 na base 10, mais 94, ele então vai me dar o valor aqui, pessoal, de 120 dB, e que é o meu limiar da dor. E quando se eu fizer o nível de pressão sonora relacionado a 200 newton por metro quadrado, que é quando eu já vou machucar meu ouvido, já vou lesionar o meu ouvido, então, se a gente fizer o cálculo, a gente chega no valor de 140 dB, ok? Muito bem, temos outros exemplos aqui, pessoal. Vejamos isso aqui, ó. Um ruído de 94 dB é equivalente a qual pressão sonora? Então, eu aplico a fórmula então, se o ruído é 94 dB, eu vou colocar aqui na fórmula 94 dB, igual a 20 log de P mais 94, passo esse 94 para cá, subtraindo, é igual a 20 log de P. Então, a gente tira, né, o logaritmo, o antilogaritmo, onde a gente tem que a pressão é igual a 1 newton por metro quadrado. Então, se a gente tem o ruído dado em dB, a gente consegue achar a pressão sonora. Revisando, pessoal, quando eu tenho mais 3 dB, significa o quê? Significa que o nível da intensidade sonora, ele duplica. Ao duplicarmos a intensidade sonora, o NIS aumenta em 3 dB. Menos 3 dB significa o quê? Significa que o nível da intensidade sonora ele reduz pela metade. Quando eu somo 6 dB, a pressão sonora ela duplica. Se eu subtraio 6 dB, a pressão sonora reduz pela metade, como a gente viu nas fórmulas nos slides anteriores. Pessoal, o decibelímetro, que é um equipamento, então, ele mede o nível de intensidade da pressão sonora no instante que ela ocorre. A intensidade é uma característica do som que está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas.
Esta propriedade do som é provocada pela pressão que a onda exerce sobre o ouvido ou sobre algum instrumento medidor da intensidade sonora, como um decibelímetro ou um dosímetro, por exemplo. Idealmente, é a intensidade sonora que gostaríamos de medir. No entanto, é mais fácil de medir a pressão sonora ao invés da intensidade do som, porque fica mais fácil para a gente. Quando passamos a usar a escala de decibéis, o nível de intensidade sonora e o nível de pressão sonora, eles são praticamente a mesma coisa, tanto o NIS como o NPS. E o que vem a ser o nível sonoro? O nível sonoro é quando nos referimos ao valor do ruído em decibéis, resultado da propagação de ondas sonoras, utilizaremos para simplificação a expressão nível sonoro. Então a gente utiliza, né, a expressão nível sonoro quando a gente se refere ao valor do ruído em decibéis ou decibéis. Nível sonoro e distância. Então, olha só, a amplitude da pressão sonora, ela reduz à medida que a distância da fonte ao receptor é aumentada. Então, isso é bem natural, né? À medida que eu vou me afastando da fonte, a amplitude, a intensidade, ela vai diminuindo. Por que ela diminui? Porque a gente vai ter perdas, né, na transmissão do som ao longo dessa trajetória. As perdas se devem, então, à diminuição da intensidade sonora pelo aumento da área de propagação, pela dissipação devido à reflexão e absorção do som em obstáculos do ambiente, bem como também pela interação entre as ondas sonoras. Há também um pequeno impacto da temperatura, umidade e vento, mas a atenuação devido à distância é o fator principal que determina o nível de intensidade do ruído em uma propagação de ar propagação ao ar livre. Então, se eu tiver uma onda propagando no ar livre, quanto mais distante da fonte, a minha intensidade ela vai diminuindo. A atenuação do som com a distância em campo livre é proporcional à frequência, ou seja, sons agudos, eles morrem em poucos metros, enquanto que um som grave se pode ouvir a quilômetros de distância. Então, dependendo da minha frequência, eu também vou ter uma atenuação diferente relacionada à questão da frequência. A propagação do som ela é afetada por vários fatores. Como exemplo, nós podemos citar a reflexão, a absorção, a transmissão em obstáculos, a temperatura, a velocidade, a umidade do ar, o tipo de fonte e a interação entre as ondas. Tudo isso são fatores que vão afetar a propagação do meu som. A propagação do som a propagação do som é maior na medida em que a temperatura aumenta, ou seja, a atenuação é inversamente proporcional à temperatura. Então tem essa fórmula aqui embaixo, onde ela diz o quê? Que a velocidade de propagação do som no ar é igual a 331,4 mais 0,6 vezes a temperatura. Então, quanto maior a minha temperatura, maior vai ser a minha velocidade de propagação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que, a 15 graus Celsius, a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo. A 30 graus Celsius, ela passa de 340 para 349. De maneira geral, quanto maior o número de partículas ocupando determinado espaço, mais próximas estarão uma das outras. No ar úmido, devido à maior proximidade das partículas, a onda sonora se propagará mais rapidamente. Então, se eu estiver num ambiente muito úmido, as minhas ondas elas se propagam mais rápido. Com relação à propagação em campo livre, fonte de ruído pontual, quando as dimensões da fonte de ruído elas são pequenas, se comparada com a distância ao ouvinte, esta fonte se chama pontual. A energia sonora se propaga esfericamente, ou seja, o nível de pressão sonora é o mesmo em todos os pontos
que se encontram equidistantes, na mesma distância da fonte. E o nível sonoro, ele vai diminuir 6 dB quando a gente dobra a distância da fonte, não é? Exemplo, por exemplo, aqui, ó, o ruído de um cortador de grama. Na maioria das situações, o nível de potência sonora ele é desconhecido. No entanto, podemos medir o nível de pressão sonora em um ponto e relacioná-lo para outro ponto mais distante da fonte, aplicando esta fórmula aqui. Ó. Então, eu tenho o nível de pressão S2, ele vai ser igual ao nível desse meu ponto número 1, menos 20 log do raio número 2 dividido pelo raio número 1. Então, eu tenho então o nível de pressão sonora no ponto 2 é igual ao nível de pressão sonora no ponto 1, menos 20 log da distância da fonte ao ponto 2, dividido pelo R também, que é a distância da fonte ao ponto 1 aqui. Então, essa fórmula também, ela me dá essa relação. Aqui, então, a gente tem a propagação em campo livre. Eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, distância em metro. Então, ela mostra para nós como que o som se propaga em campo livre. Exemplo número 1. Calcule o valor de um nível sonoro de 90 dB pontual se duplicarmos a distância de medição. Ou seja, o R2 é igual a 2 vezes o R1. Solução, então a gente vai colocar nessa fórmula aqui. Então, aonde o nível de pressão sonora no ponto 2 é igual ao nível de pressão sonora no ponto 1, menos 20 log da distância da fonte ao ponto 2, dividido pela distância da fonte ao ponto 1. Então, eu coloco aqui, ó, 90 menos 20 log de 2 vezes R1 dividido por R1, só que R1 corta com R1, então fica 2 aqui. Então, 20 log de 2, 90 menos 20 log de 2, dará para nós um valor de 84 dB. Então, a equação 1.9, ela se relaciona com uma situação ideal, ou seja, sem considerar as perdas devido a outros fatores que podem estar relacionados e que irão afetar a minha propagação do meu som. Se a fonte de ruído ela é estreita em uma direção e larga em outra, comparada com a distância ao ouvinte, ela é chamada de linear. É característica de muitas fontes atuando simultaneamente, como exemplo, vários carros em uma estrada. O nível sonoro se propaga cilindricamente, isto é, o nível sonoro é o mesmo em todos os pontos situados à mesma distância da linha e diminui 3 dB quando a gente dobra essa distância. Então, está aqui a representação, eu tenho aqui a propagação em fonte de ruído linear e de vários carros. Na maioria das situações, o nível de potência sonora é desconhecido. E, no entanto, podemos medir o nível de pressão sonora em um ponto e relacionar para outro ponto mais distante da fonte, aplicando a fórmula de Brouwer na forma como a gente viu, né? Onde o nível de pressão sonora no ponto 2 é igual ao nível de pressão sonora no ponto 1 menos 10 logaritmo da distância da fonte ao ponto 2, dividido pela distância da fonte ao ponto 1. Então, aqui eu consigo achar o nível de pressão sonora no meu ponto 2. Vamos dar um exemplo, pessoal. Calcule o valor de um nível sonoro de 90 dB linear se duplicarmos a distância de medição. Então, quando a gente duplica, é aquela fórmula que a gente aplicou, a gente vai achar aqui 87 dB. A equação 1.10, então, ela se relaciona com uma situação ideal, ou seja, sem considerar perdas devido a outros fatores que podem estar relacionados e que irão afetar a propagação do som. Então, a gente tem aqui uma situação ideal, mas na prática, obviamente, a gente vai ter essas perdas aí.
Por exemplo, na avaliação de ruído em uma estrada movimentada, influenciam na propagação do som a interação das ondas, o solo, as estruturas existentes, a topografia, a vegetação, a cobertura do solo, as condições atmosféricas, a quantidade de veículos e etc. Tudo isso daqui vai influenciar na propagação do som. A energia sonora, ela não se propaga livremente a partir da fonte sonora em situações industriais. Quando o som se propaga em um ambiente ocupacional, uma parte dele é refletida, outra parte é absorvida e outra é transmitida, como nós podemos observar aqui nesta figura. Aqui nós temos o som refletido, então aqui eu tenho o som incidente, aí ele reflete para cá. Aqui eu tenho o som absorvido, então a parede ela vai absorver esse som e depois ela passa para cá quando tem o som transmitido. Paredes duras e lisas, elas refletem mais o som do que outros tipos de paredes não duras e não lisas. Um ambiente que contenha paredes com muita reflexão sonora, ele produzirá dificuldade para a comunicação. Vai ser difícil a gente se comunicar. A absorção é a propriedade dos materiais em não permitir que o som seja refletido por uma superfície. Então, a absorção ela vai depender do tipo de material que a gente utiliza e também da frequência do som. Normalmente é grande para altas frequências, caindo para valores muito pequenos para baixas frequências. A transmissão é a propagação do som de um lado para o outro de uma superfície. Então, quanto mais rígida e densa, pesada for a superfície, menor será a energia transmitida. Então, quando um profissional capacitado ele desenvolver um projeto para a atenuação do ruído de determinada fonte, certamente ele vai analisar essas propriedades e dimensionará o sistema após a análise detalhada desses fatores, fazendo inclusive uma avaliação do ruído por bandas de frequência para identificar as características do som emitido. Então, ele, quando está projetando, ele pode, dependendo do objetivo dele, promover essa atenuação de uma forma mais contundente, mais acentuada. Nós agora damos exemplo de níveis de som típicos, então eu tenho aqui uma tabela onde mostra para nós, deixa eu só mudar aqui, por exemplo, avião a jato decolando muito próximo, ele vai ter um nível de pressão sonora em torno de 140 dB. Pessoal, é muito alto. A intensidade sonora aqui é muita energia, muito forte mesmo. Concerto de rock em frente às caixas de som, trovão, britadeiras, é em torno de 120 dB. Grande orquestra, trio elétrico, na faixa de 110 dB. Por exemplo, voz alta, então quem fala muito alto, avenida de grande movimento, tem em torno de 85 dB. Uma voz normal, uma creche, por exemplo, fica em torno aí de 75 dB. Então, este quadro, ele mostra para nós os níveis sonoros característicos de várias situações. Aí ele continua, se eu tiver aqui um sussurro, em torno de 20 dB, biblioteca, tic-tac do relógio, 30 dB, é bem baixinho. Então aqui a gente mostra os níveis sonoros de folhas de árvore caindo, 10 dB, leitura em voz baixa, 30 dB, trânsito de automóveis, 70 dB, barulho moderado, 50 dB, sirenes de ambulância, de polícia, em torno de 100 dB, e o limiar da dor, ele mostra aqui em torno de 110 dB. E as curvas isoaudíveis. O que serão as curvas isoaudíveis? Nós vamos ver, pessoal, no próximo vídeo. Então, por hora, nós ficamos por aqui. Desejo a todos, então, bons estudos e também uma boa semana, Que você seja bastante abençoado. Bom, muito obrigado a todos
e até mais.